18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando aí mais uma edição do programa 18 horas, quinta-feira, 17 de março de 2022. Eu e Karime Leão com você até às 7 da noite. Boa, Karime. Isso aí, Carlão. Boa, Carlão. Certo. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. E é claro, aquele boa noite, aquele salve especial pra você que nos assiste no Instagram, no @18horasnews. Lembrando que daqui a pouco o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. A suspensão de edital para a contratação milionária de aeronaves para o governo do Amazonas é assunto na Assembleia Legislativa. E os custos com os aluguéis desses aviões podem chegar a 30 milhões de reais, pagos com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte. Fundação Hospitalar Alfredo da Mata vai suspender alguns procedimentos por falta de investimentos do governo do Amazonas. Ministério Público do Amazonas investiga abandono do prédio histórico da Escola Estadual Nilo Peçanha, que é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação. 6 horas, 2 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia, hein? Desta quinta-feira você confere a partir de agora, em mais uma edição do programa 18 horas aqui, no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Depois do aumento dos preços da gasolina, do álcool, diesel e do gás de cozinha, agora a conta de luz, hein? Olha só, a conta de luz, a conta de energia elétrica também vai ficar mais cara. A Amazonas Energia pediu para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para reajustar os valores e a justificativa é a alta do diesel, Karine. Exatamente, Carlão. Isso porque as principais distribuidoras de energia da região norte, onde está a maioria das usinas térmicas, funcionam com diesel. As distribuidoras fizeram as contas e procuraram a Agência Nacional para tratar sobre esse reajuste. Karine, são as termoelétricas, né? E segundo o setor, essas usinas térmicas, que são as mais caras de todas as fontes de geração de energia, já foram inclusive acionadas até a exaustão, né? Inclusive no ano passado, por causa da crise hídrica. Exato, e por isso a gente lembra que está pagando até hoje aquela tarifa a mais, né? A tarifa da crise hídrica, né? Enfim, ainda este mês o preço do pão vai ser reajustado também em 20% em Manaus. Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas, o Sindipam. O aumento é reflexo da alta do preço do trigo e dos combustíveis por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Olha, Karime, como a gente sempre diz aqui no 18 horas, a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo. Juntos aí os dois países contribuem em média com 30% das exportações mundiais do produto trigo. E o impacto não será apenas no preço do pão, mas em alimentos derivados do cereal, é claro. Além disso, coloca em risco postos de trabalho. Isso segundo o presidente do Sindipam do Amazonas, Carlos Alberto Azevedo. Mix. Olha, ontem nós falamos aqui no 18 horas, Karime Leão. Conta aí a história pra gente. Exatamente. Nós contamos a história dos irmãos Glaucon e Gleison, de 6 e 8 anos de idade, que ficaram perdidos durante 26 dias na floresta e foram encontrados muito debilitados por um homem que cortava madeira lá naquele local. Bom, eles passaram todos esses dias, 26 dias, sem comer e tomando água da chuva, gente. Os dois irmãos estão desnutridos, com desnutrição severa, que exige cuidados especiais. Como lá na cidade, Karime, de Manicoré não tem UTI e nem pediatra, o Ministério Público determinou que o governo do estado transferisse as duas crianças para Manaus via UTI aérea. E eles deram entrada hoje pela manhã no Hospital e Pronto-Socorro da Criança, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os irmãos Glaucon e Gleison, de 6 e 8 anos,
foram encontrados após 26 dias desaparecidos na floresta. As crianças estavam perdidas desde o dia 18 de fevereiro e foram localizadas na última terça-feira dentro da mata no município de Manicoré, apresentando um quadro grave de desnutrição e escoriações pela pele. Hoje, os irmãos foram transferidos para Manaus, para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste. Eles foram transportados em uma unidade de terapia intensiva aérea da Secretaria de Saúde do Estado e chegaram por aqui por volta das 11 da manhã. O pouso aconteceu no Terminal 2 do Aeroporto Eduardo Gomes, o Eduardinho. Segundo a secretária de Gestão de Saúde do Amazonas, Nayara Maxud, os garotos estão na sala de reanimação do hospital, onde passaram por coleta de exames e transição da alimentação. As crianças, elas seguem precisando de todo um aparato, tanto da parte física como psicológica. Então, elas terão todo um atendimento voltado para a parte da integralidade da assistência, com psicólogo, com nutricionista, com pediatra, o clínico geral também. E aí eu acredito que, pelo que nós visualizamos dentro da aeronave, no momento do aeroporto até aqui, são crianças que ainda se encontram bem assustadas, são crianças que ainda estão entendendo tudo que está acontecendo, a necessidade de ficar próximo à família, por isso que nós trouxemos o pai e a mãe, né, junto com eles. Então eu acredito que o quadro clínico e a evolução médica, ela vai mostrar como que a cada dia vai ser o plano terapêutico a essas crianças. A princípio, as crianças não precisaram ser internadas em leitos de unidade de terapia intensiva. Elas já receberam um atendimento especial. Os pais dos pequenos também acompanharam os filhos durante a viagem e estão em Manaus. A transferência foi autorizada após uma decisão do Ministério Público do Amazonas, que expediu um ofício que exigia que os dois fossem examinados por um especialista em até 4 horas. Caso isso não fosse possível, a Justiça solicitou que eles fossem transferidos imediatamente para Manaus. A proposta é ter um diagnóstico preciso sobre o estado de saúde desses meninos. Os promotores consideram que, diante do quadro grave de saúde, os irmãos precisam de um atendimento especializado e o mais rápido possível. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, essa história é um milagre mesmo, né? Como é que 2 crianças de 6 e 8 anos, gente, muito pequititas, como é que eles conseguiram sobreviver numa floresta sozinhos? Floresta densa, fechada durante 26 dias, gente, sem comer. Vestidas do que eles estavam quando saíram para caçar passarinhos, né? Só com calção. E eles conseguiram sobreviver esse tempo todo bebendo água de chuva só. É realmente uma história incrível que chama a atenção de todo mundo. E sem contar nos predadores que tem lá, né? Sem dúvida, claro. Né? Eles vários períodos. Né? Eles tiveram bastante sorte, realmente. Olha só, e nós, Claime, ficamos aqui na torcida para que nessa história, que esses meninos terminem bem. E os dois aí 100% recuperados, sem a desnutrição, para voltar para o aconchego de sua casa e também, é claro, dos seus pais. Aqui em Manaus, certamente, eles vão ter assistência médica hospitalar para recuperar peso, recuperar, enfim, a saúde, Karine. 18 horas. Olha, o governo do Amazonas faz novo contrato com a Apvida, agora de quase 88 milhões de reais para a Secretaria de Educação. Mas o Sindicato dos Trabalhadores da Educação quer garantias de que dessa vez haverá atendimento para os educadores no interior. Pois é, Carlão, porque de acordo com o portal da Transparência do Estado, o contrato prevê a prestação de assistência médica, ambulatorial e hospitalar, tanto na capital quanto no interior. Mas, segundo o sindicato, o serviço só é oferecido aqui na capital. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. O portal da Transparência do Governo do Estado publicou um novo contrato com a empresa Apvida com validade de 1 ano, do dia 3 de março desse ano a 3 de março do ano que vem, podendo ser prorrogado. O contrato, no valor total de R$ 87.703.000, é para a prestação de assistência médica ambulatorial e hospitalar para os trabalhadores da Secretaria de Educação do Amazonas, inclusive os do interior do estado. Ainda conforme o contrato, a empresa oferece
oferece obstetrícia e odontologia na modalidade de pós-pagamento, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, sem cobertura para internações domiciliares, com atendimento na capital e interior do Amazonas. Acontece que, embora conste em contrato e o governo do Amazonas pague pelo atendimento dos trabalhadores do interior, eles não têm atendimento em seus municípios. Quando precisam de um médico, têm que viajar para Manaus até para se consultarem. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, diz que o Sintean, inclusive, tenta na justiça fazer com que o atendimento dos profissionais do interior seja garantido. Nós estamos, inclusive, com um pedido na justiça que a Apvida cumpra o que reza o contrato, que possibilite aos nossos colegas do interior o atendimento, pelo menos nos municípios polo, porque ele diz, o contrato é bem claro, ele tem que atender interior e capital, mas ele atende todo mundo só na capital. E aí nossa briga com eles é que eles disponibilizem unidades nos municípios ou nos municípios polos para facilitar a vida dos nossos colegas. Nós até já apresentamos um projetinho para a Secretaria de Educação e os deputados que não ligaram muito para o nosso projeto. A reivindicação para que os servidores da SEDUC do interior sejam atendidos, conforme consta no contrato, foi uma das pautas da greve dos professores em 2019. Foi um ponto da nossa negociação. A Apvida garantiu que iria resolver e, infelizmente, já estamos em 2022 e isso não foi resolvido. É preciso que a Secretaria e o Governo do Estado cobrem a Apvida com mais afinco e o Ministério Público também se posicione, porque o sindicato já faz a parte dele, mobilizando a quem de direito e entrando com ações através da justiça para que a Apvida se pronuncie. O 18 Horas perguntou da SEDUC e do governo do estado se os profissionais da educação no interior serão atendidos agora em seus municípios ou ainda precisarão viajar para a capital para receberem atendimento na Apvida. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora às 6h12, vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha a respeito dos bastidores da política local. Artemisa, muitíssimo boa noite para você. Temos presidenciável aqui na Terrinha, aqui em Manaus, é isso mesmo? Teve festa no PDT de Ciro Gomes. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Podemos dizer aí um clima de campanha, né, Karime? Pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT do Ceará, inclusive iniciou o discurso dele essa tarde na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, falando sobre a Zona Franca de Manaus. Diz que é preciso criar incentivos adicionais para manter a Zona Franca, inclusive como ferramenta relevante para a preservação da Amazônia. O discurso foi durante homenagem ao saudoso Jefferson Pérez, que faria 90 anos, né? Ele que é símbolo político forte do PDT aqui no Amazonas. Agora, à noite, Ciro deve se reunir com as lideranças do PDT para o lançamento das pré-candidaturas de Carol Braz ao governo do estado e Luiz Castro ao Senado. Apesar do momento de festa, como você disse no início, o PDT ele passa por um enfraquecimento eleitoral. Inclusive, nas últimas eleições municipais de 2020, o partido não conseguiu eleger um vereador sequer para a Câmara Municipal de Manaus. Atualmente, o partido tem o comando disputado entre o ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Manaus, Issa Abraão, e o deputado estadual adjunto Afonso. Quem será que vence mais esse cabo de guerra, Karime e Carlão? Só esperando para ver, né? Boa briga. Bom, Artemisa, e com o anúncio pelos presidentes estaduais do PSDB e Cidadania sobre a candidatura de Amazonino Mendes pela federação que reunirá os dois partidos, já tem políticos seguindo o ex-governador? Quem é o mais novo filiado do Cidadania? Conta pra gente.
Já tem sim, Karime. O deputado Wilker Barreto é o mais novo filiado do Cidadania. O Wilker foi candidato juntamente com o amazonino no pleito municipal. Ele era vice da chapa do ex-governador nas últimas eleições municipais. A assinatura da filiação ocorreu essa tarde. Ele destacou que o Cidadania é oposição ao governo Wilson Lima. Vamos ouvir então a entrevista dele? O Cidadania é um partido que, desde 2019, anunciou oposição ao governo do Wilson Lima. E um partido que eu me identifiquei, um partido orgânico, um partido que tem a presidência do Roberto Freire. Eu tenho a oportunidade de ter uma grande amizade com o Alex Manente, e aqui no Amazonas é conduzido há anos pelo Elci Júnior. Então, esse contexto de oposição ao desgoverno foi o meu maior atrativo, um partido orgânico que sabe se posicionar, que rechaçou qualquer tipo de aproximação com o momento mais triste da história do Amazonas, e eu tenho certeza que essa responsabilidade de estar na Assembleia representando a cidadania é mantendo a coerência de um mandato de oposição. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então a entrevista do deputado Wilker Barreto, mais novo filiado do Cidadania. E o presidente estadual, Elci Barroso Júnior, parabenizou a decisão do mais novo filiado, o deputado Wilker Barreto. Vamos então acompanhar a entrevista do presidente do partido. Uma pessoa que representa realmente o que a gente pensa e feliz com a federação que está vindo aí, né, o PSDB com Cidadania. A gente vai ter candidato a governo, vamos ter candidato a senador, vamos ter as chapas de estadual e federal bem feitas e com um trabalho bem intenso em relação a isso. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente estadual do Cidadania, Elci Barroso Júnior. Além do parlamentar, além de Wilker Barreto, devem se filiar ao Cidadania novos nomes, com o objetivo de concorrer a mandatos de deputado estadual e federal. Temos aí a possibilidade do deputado estadual Dermilson Chagas, ele que pode também ir para o Cidadania, mas, segundo a assessoria dele, o parlamentar está estudando o cenário político. Sobre a costura com o vereador Amon Mandel, ainda não foi batido o martelo. A assessoria do vereador, em nota, disse que Amon deve definir possível filiação até o próximo dia 23, ou seja, próxima quarta-feira. O vereador também tem analisado o cenário político. E para finalizar, o vereador Amon Mandel denunciou a entrega do kit selfie pela presidência da Câmara Municipal de Manaus. E pode kit selfie, Karime Carlão? Do que se trata esse kit? Kit selfie. Olha só. Pois é, né? Então, o presidente da casa, Davi Reis do Avante, usou R$636 mil do dinheiro público para distribuir aos parlamentares um kit selfie com câmera fotográfica, Carlão, como você citou, lente, microfone e uma mochila estilizada. Cadê? O vereador Amon devolveu o kit, que começou a ser distribuído nessa terça-feira. A Câmara Municipal de Manaus, inclusive, possui uma diretoria de comunicação com toda a estrutura, TV, rádio, redes sociais, além do site institucional, justamente para atender os vereadores e divulgar aí o trabalho parlamentar. Eu entrei em contato com a diretoria de comunicação e também com a assessoria da Câmara Municipal de Manaus, mas até o fechamento dessa matéria eu não obtive resposta. Karime Carlão. Muito obrigada, Artemisa, pelas informações. Com certeza eles também têm à disposição fotógrafos, né? Enfim, câmeras. Tem uma equipe lá. Toda uma equipe. Existe toda uma equipe na Câmara Municipal de Manaus, na diretoria de comunicação. Então, não tem muito fundamento essa entrega, né, do kit selfie. Além disso, né, os vereadores têm aí o cotão. Por enquanto, ainda estão utilizando, né, o cotão no valor de R$33 mil mensalmente. Tá, faz sentido. Então, muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pelas informações. Boa noite, bom trabalho.
Uma ótima noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Deputado estadual Wilker Barreto pede a suspensão de edital para a contratação milionária de aeronaves para o governo do Amazonas. Segundo o deputado, os custos podem chegar a 30 milhões de reais, o que seria um dano aos cofres públicos. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, apresentou na quarta-feira, dia 16, durante sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas, um levantamento em relação ao pregão presencial número 003/2022 da Amazonas Tour, empresa de turismo do Amazonas, para registro de preços de horas de voo de 4 tipos de aeronaves. Em seu pronunciamento, Wilker Barreto questionou a necessidade da contratação. Segundo ele, o contrato poderá custar mais de 30 milhões de reais aos cofres públicos. O parlamentar afirmou ainda que pedirá o cancelamento do certame previsto para acontecer no dia 4 de abril. De acordo com informações publicadas com exclusividade pelo portal 18 Horas, o pregão a ser realizado pela Comissão Interna de Licitação da Amazonas Tour inclui, além de aeronaves, logística de abastecimento e manutenção para emprego em missões de apoio, transporte de materiais, pessoal, entre outras atribuições de interesse do governo do Amazonas, com pagamento mensal por hora de voo executada. Para o deputado, esses gastos deveriam ser investidos de outra forma. Se quiser investir na cultura, repassa isso para os municípios, que é muito mais proveitoso do que gastar milhões só para deslocamento. Então, o que eu questiono do governo é essa tomada de decisão equivocada. Isso é que eu não concordo. O deputado ressaltou que o governo precisa ter um olhar diferenciado para outras prioridades, como o descaso na saúde pública, e anunciou que pedirá aos órgãos de controle o cancelamento da licitação milionária. Eu ponderei porque o governo já tem contratos de aeronave já em outros certames, duramente criticado por mim, porque eu não sou contra que o governo use aeronaves para se deslocar dentro do Amazonas. Para fora, para São Paulo e Brasília, eu acho um desperdício de dinheiro público. Aí eu vejo a Amazonas Tour querendo licitar milhões em aluguéis, em horas de voo, podendo pegar esse recurso e aplicar em outras áreas mais prioritárias. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a Amazonas Tour, que afirmou não ter recebido nenhuma notificação dos órgãos de controle externo. Questionamos também a assessoria jurídica do deputado Wilker Barreto, que afirmou estar trabalhando na peça. A Amazonas Tour afirmou ainda em nota que o pregão acontecerá normalmente e que está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Prioridades, né, gente? Prioridades do gasto do dinheiro público, do meu, do seu dinheiro, do dinheiro do contribuinte. A gente está pagando o luxo dos outros, gente. Isso é um absurdo. Vou lembrar aqui, como deu na reportagem, o próprio governador já gasta milhões com aluguel de jatinho só para ele, tá? E agora vai fazer um outro contrato, gastando mais ainda o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, para alugar mais aviões para a empresa do Estado de Turismo, Amazonas Tour. Bom, com tantos problemas, gente, saúde, segurança, educação, e o governo querendo torrar o nosso dinheiro com aluguel de jatos executivos para serem usados pelo governador e por técnicos da empresa amazonense de turismo. Gente, isso é uma total falta de prioridade. Karime, detalhe, hein? Todas as viagens dos técnicos e do próprio governador poderiam ser feitas em voos comerciais, né? Como vem sendo falado aí constantemente. O que economizaria milhões para o Estado, e esse dinheiro poderia, claro, ser usado para combater a fome, por exemplo, distribuir renda na capital e no interior. Por conta de gastos como esse que os amazonenses não têm melhoria na qualidade de vida, mesmo o Estado batendo aí sucessivos recordes de arrecadação. 18 Horas.
E mais de 13 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Amazonas durante 2 anos da pandemia, o que representa 10% dos recém-nascidos. É o maior número de nascidos sem o registro do pai na última década aqui no estado. Exatamente, Karime Leão. Em números absolutos, foram 13.516 recém-nascidos entre 2020 e 2021, registrados apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento, sendo 6.101 no primeiro ano da pandemia e 7.415 crianças no segundo ano da pandemia. O levantamento inédito do Portal da Transparência do Registro Civil revela o aumento de mães solos, mães solteiras e queda nos reconhecimentos de paternidade durante o período da pandemia. Pois, sem dúvida, essa situação é grave em todo o Brasil, segundo dados do IBGE. O país tem 20 milhões de mães solteiras que carregam a responsabilidade da casa e da família, sozinhas, sem a ajuda do parceiro, sem a ajuda do homem. Carlão, essa já é uma realidade no Brasil. Claro que aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, também é o maior o número de mulheres, de mães, chefes de família. Esse número vem crescendo aí ano após ano, segundo dados do IBGE. Agora são 6h25. Você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, no 18h, Fundação Hospitalar Alfredo da Mata vai suspender alguns procedimentos por falta de investimentos do governador do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir previsão do tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira e também a madrugada aí de sexta, final de semana se aproximando. Será que vai chover? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Como está na moda, o final de semana se avizinha, né, Carlão? Se avizinha. Bom, para essa noite à madrugada, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não passa dos 30 graus. Vai ser uma noite fresquinha para cá, tá? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 74% e 97%. Nível do Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, elevando para 25 metros e 81 centímetros. 18 horas. E atenção, procedimentos cirúrgicos, incluindo aplicação e retirada de curativos na Fundação Hospitalar Alfredo da Mata, vão ser suspensos a partir do dia 1º de abril. E o motivo, falta de verba do governo do Amazonas. Olha, em portaria, o diretor-presidente da fundação diz que está aguardando investimentos do governo do Amazonas. O repórter Hector Silva explica por que a direção do hospital tomou essa decisão que vai prejudicar milhares de pacientes. Uma portaria publicada no dia 11 de março pelo diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata, Ronaldo Derzi Amazonas, anunciou que está suspenso a partir do dia 1º de abril todas as cirurgias e procedimentos cirúrgicos do hospital, incluindo a colocação e retirada de curativos. Segundo a portaria, a gestão está aguardando investimentos do governo do estado e tem o objetivo de construir o Hospital Dia Dr. Luiz Cláudio Dias, que estava previsto para funcionar desde o segundo semestre do ano passado nas próprias dependências do hospital. Todas as salas e ambientes de centros cirúrgicos também serão inativados até que as reformas e adequações físicas demandadas pela Fundação de Vigilância e Saúde do Estado estejam concluídas. Ainda segundo a nota, a coleta das biópsias dos pacientes serão mantidas, mas as indicações para cirurgias deverão ser encaminhadas para o CISREG, o Sistema de Marcação de Cirurgias do SUS. As avaliações cirúrgicas já agendadas continuam mantidas. A reportagem do 18 horas procurou a direção do hospital para ter mais esclarecimentos sobre a interrupção dos serviços, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E o Ministério Público do Amazonas investiga se há negligência da Secretaria Estadual de Educação na preservação de prédio histórico no centro de Manaus. Olha, segundo denúncia, o prédio de 125 anos da Escola Estadual Nilo Peçanha, tombado como patrimônio histórico, está abandonado. Vamos às informações com a repórter Odineia Araújo. Palacete, em estilo Art Nouveau, um movimento artístico francês que se espalhou pela Europa no século XIX, faz parte das construções arquitetônicas da Belle Époque e foi construído em 1895 em Manaus. Em 1909, o prédio foi sede da Universidade Livre de Manaus, considerada a primeira universidade do Brasil e que depois se transformou na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Em 1934, o prédio se tornou um grupo escolar após a transferência da faculdade para a Praça dos Remédios. O grupo escolar recebeu o nome de Nilo Peçanha em 1931, em homenagem ao ex-presidente da República, Nilo Procópio Peçanha, presidente do Brasil de 1909 a 1910, após o falecimento do presidente Afonso Pena. Nilo Peçanha é o patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil. Com 127 anos, o prédio tombado pelo governo do Amazonas como patrimônio histórico e artístico, segundo denúncia recebida pelo Ministério Público do Estado, tem sido negligenciado pela Secretaria de Educação do Amazonas. O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar a responsabilidade da SEDUC e de seu dirigente por não estarem, de acordo com denúncia, cuidando da manutenção e conservação da Escola Estadual Nilo Peçanha. O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça especializada na proteção e defesa do patrimônio histórico, Francisco de Assis Aires. De acordo com o promotor, que preferiu não gravar entrevista, a escola foi fechada recentemente, mas o prédio continua sob a administração da SEDUC. O inquérito civil é para que seja determinada a destinação que se dará ao prédio, já que o local não tem mais como servir de unidade escolar. E como o prédio está sem uso, acaba se deteriorando mais rápido. O historiador Gerson Vieira lamenta em ver o descaso do governo com a preservação da memória do Estado. Você vê que vários prédios de Manaus estão abandonados. Não existe uma política de preservação por parte das autoridades. Até mesmo nós que fazemos parte da área de história, que somos professores de história, historiadores, nós temos muita dificuldade de ir aos arquivos, fazer pesquisa. A memória do Amazonas não é preservada e você consegue ver muitas coisas preservadas, mas aqui no Amazonas, principalmente em Manaus, a gente vê o descaso. O 18 Horas tentou ouvir a SEDUC e o governo do estado sobre a denúncia do Ministério Público, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 32 minutos aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, temos pacotes com boas notícias, né? Um dinheiro que vai ser injetado aqui no Brasil, né? É o quê? Antecipação do 13º, liberação do FGTS. O que mais nós temos? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Boa. Karime, o governo federal lançou hoje um pacote de medidas sociais que vai beneficiar o público das classes C e D. Trata-se do programa chamado Renda e Oportunidade, que se baseia em 4 medidas. O saque emergencial do FGTS de até R$1.000, que pode ser feito a partir do dia 20 de abril. A antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2 parcelas. A criação de crédito consignado para pessoas que recebem o Auxílio Brasil e o BPC. E, por último, o microcrédito para pessoas de baixa renda que não recebem nem o Auxílio Brasil e nem o BPC, mas que estão com o nome sujo na praça. Esse programa vai beneficiar 42 milhões de pessoas e injetar 165 bilhões de reais na economia, com a circulação de dinheiro nas classes mais pobres, que são as mais afetadas pela crise econômica. Embora seja uma iniciativa importante, Karime, ainda mais que 78% das famílias brasileiras estão endividadas, esse programa foi preparado pela equipe de pré-campanha do presidente Bolsonaro com a chancela do ministro Paulo Guedes.
Segundo a pesquisa Poder Data, que nós falamos ontem aqui no 18 horas, Bolsonaro tem uma ampla rejeição entre os eleitores com renda familiar de até 2 salários mínimos. Apenas 23% desse público disseram que vão votar para reeleger o presidente da República. A maioria apoia o ex-presidente Lula, que tem 47% dos votos desse grupo. A gerência do programa Renda e Oportunidade vai ficar a cargo da Caixa Econômica Federal. Então, quem estiver interessado nesses programas, em algum desses benefícios, é preciso procurar a Caixa Econômica Federal a partir de amanhã. Karime e Carlão. Ok, Cadu, o clima está esquentando aí na corrida presidencial. O provável vice de Lula, que é o Geraldo Alckmin, é alvo aí de denúncias. A resistência dentro do PT ao nome do ex-tucano aumenta cada vez mais. É isso mesmo? Como é que está essa situação aí do Geraldo Alckmin como vice do Lula? Deu ruim, Carlão. Deu, né? Mas isso foi previsível e faz parte do jogo político. Hoje, a Justiça Eleitoral de São Paulo ratificou as denúncias de corrupção contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, feita pelo Ministério Público Eleitoral com relação a 11 milhões de reais em doações ilegais feitas pela construtora Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014, na disputa pelo governo de São Paulo. Alckmin responde por esses crimes há quase 2 anos. Ele é réu pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Carlão, isso foi um duro golpe nos planos do ex-presidente Lula, porque essa decisão de hoje da Justiça Eleitoral de São Paulo diminui ainda mais as chances de formar a chapa Lula-Alckmin como quer o ex-presidente Lula. Afinal de contas, Alckmin representa o mercado e Lula quer trazer o mercado para perto dele. Dentro do PT, existe um núcleo duro, formado por lideranças internas, que resiste a essa chapa com Geraldo Alckmin, justamente por causa das denúncias de corrupção. E agora, com essa decisão judicial, na próxima reunião geral do partido, marcada para esse fim de mês, eles vão votar contra a chapa Lula-Alckmin. Então vamos ver como o ex-presidente Lula vai reagir a esses últimos fatos e principalmente a oposição dentro do partido. E ainda falando de campanha presidencial, Carlão e Karime, saiu uma nova etapa da pesquisa do Instituto Poder Data sobre a avaliação do governo Bolsonaro durante a crise econômica agravada pela guerra na Ucrânia. O resultado não é nada bom para o presidente Jair Bolsonaro, porque 57% dos entrevistados desaprovam o governo de Jair Bolsonaro. Há 15 dias eram 53%. Ou seja, a reação do governo, principalmente diante do superaumento dos combustíveis, jogou para baixo ainda mais a rejeição ao governo Bolsonaro. 35% consideram bom o empenho do governo. Outro detalhe que chamou a atenção é com relação ao público evangélico. O apoio desse grupo ao presidente caiu 6% em 15 dias. O que era 44%, agora são 38%. Ainda assim, ele tem a maioria, já que Lula tem 22% do público evangélico. Carlão, e para finalizar o nosso loop das eleições presidenciais, o MBL, o Movimento Brasil Livre, anunciou hoje o fim da aliança com o Podemos de Sérgio Moro e a mudança para o União Brasil. Isso foi resultado do desgaste público depois daquele episódio envolvendo o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei, que esteve na Ucrânia para se juntar à luta contra os russos, mas comentou aos amigos por meio de mensagem de celular que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Isso pegou muito mal e essa ruptura entre o grupo de apoio à Operação Lava Jato e seu principal personagem, no caso o ex-juiz Sérgio Moro, mostra que não houve acordo entre essas duas partes e coloca a pré-campanha de Sérgio Moro em situação ainda mais difícil. Carlão e Karime. É complicado, né, Cadu? Agora, e o projeto de lei que fixa o novo piso salarial da enfermagem? Foi votado, entrou em pauta hoje no Congresso? Sim, Karime, nós estamos aguardando, né? Eu estou nesse momento acompanhando a sessão, está tendo sessão do Congresso nesse momento, mas a expectativa é com relação à votação do requerimento de urgência ao projeto de lei, como você falou, que regulamenta o teto salarial dos profissionais da enfermagem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai colocar esse requerimento de urgência em votação ainda hoje e votar a proposta em abril.
ou seja, seria um grande avanço. Mas pelo andar da carruagem que eu estou acompanhando aqui, talvez isso não aconteça e possa haver um novo acordo. O projeto de lei, Carlão e Karime, estabelece um piso de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% aos auxiliares de enfermagem e parteiras. Também há expectativa com relação à PEC, que regulamenta o piso salarial dos agentes de saúde e agentes de combate a endemias. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse que a PEC vai ser votada na semana que vem, em 2 turnos de votação. Isso vai acelerar demais esse processo. Excelente notícia para essas duas categorias. Agora, no Senado, Karime, o que chamou a atenção foi a aprovação da Lei Paulo Gustavo, nome dado ao projeto de lei que garante o repasse de quase 4 bilhões de reais do governo aos estados e ao Distrito Federal como recurso emergencial para o setor da cultura. Esse projeto já passou pela Câmara, agora segue para a sanção presidencial. E quem não gostou foi a bancada bolsonarista, que fez campanha contra esse projeto, alegando que o recurso vai ser controlado pelos esquerdistas, digamos assim. E o secretário nacional de Cultura, o incompetente Mário Frias, que segue fritando no governo, disse que vai pedir ao presidente Bolsonaro que vete integralmente a proposta. E esse projeto, Karime, gerou um conflito enorme agora entre os filhos do presidente, já que Flávio Bolsonaro votou favoravelmente a essa matéria no plenário do Senado, dizendo que esse projeto fala do apoio do presidente à cultura brasileira. Mas aí o irmão dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, foi nas redes sociais e criticou o resultado dessa votação, ou seja, colocou os irmãos ali num conflito enorme. Volto com vocês, Karime e Carlão. Nossa, aí vai muito assunto aí para o debate sobre isso, né, Cadu? Muito obrigada pelas informações. Exatamente. Muito obrigada. Valeu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas dos diretores do Hospital de Pronto Socorro 28 de agosto do ano de 2019, Karime. Eduardo de Mesquita Júnior esteve na diretoria geral do hospital durante todo o ano de 2019 e Marilda Nunes da Cunha foi ordenadora de despesa no mesmo período, no primeiro ano do mandato de Wilson Lima. Os gestores foram multados em R$ 68.300 cada um, somando um total de R$ 136.600 que devem ser devolvidos aos cofres públicos. Eles devem fazer os pagamentos no prazo máximo de 30 dias ou recorrer da decisão. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, final de semana já em tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e, é claro, com chuva a qualquer hora. Segundo informações do Climatempo. Bom, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 100%. Mix. Economia. E agora nós vamos conferir os indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar fechou em queda de menos 1,16%, cotado agora a R$ 5,03. O euro fechou negativo em 0,68%, cotado a R$ 5,58. O Bitcoin fechou também em queda, registrando menos 1,71%, cotado a R$ 206 mil. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,77% aos 113.073 pontos. E o PIB começou o ano em queda. O Banco Central informou hoje que o índice da atividade econômica, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, PIB, registrou recuo de 0,99% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro do ano passado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. E em 2021, a economia brasileira registrou um crescimento de 4,65%. E com a queda em janeiro, o índice de atividade do Banco Central atingiu 138,48 pontos, menor patamar desde dezembro do ano de 2020.
Carlão, e nós já estamos há um mês aí da Páscoa e os ovos de chocolate já invadiram as vitrines de lojas e supermercados. A gente já notou isso, né? Projetando aí um aumento de até 50% nas vendas e gerando quase 9 mil empregos. Uma boa, hein? E por outro lado, a inflação da cesta de Páscoa chegou a 20%. O chocolate, principal produto comercializado nesta data, puxa esse encarecimento. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Faltando cerca de um mês para a Páscoa, o mercado já se prepara para a data mais doce do ano. Depois de anos mornos, a expectativa é que em 2022 o público volte a comprar os ovos de chocolate. Porém, para os consumidores, os preços podem salgar esses planos, já que a inflação generalizada chegará para o consumidor e o chocolate está cerca de 15% mais caro, sendo ele também o principal produto comercializado na data que vem puxando o encarecimento. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates do Brasil, o Biracir Fonseca, a estimativa é que 9 mil postos de trabalhos temporários diretos e indiretos sejam gerados este ano. Vamos ter uma Páscoa aí com maior confraternização, maior integração das famílias e se autopresenteando, como sempre acontece. Além disso, outro sinal que a venda de chocolates para a Páscoa deste ano pode melhorar é a flexibilização das medidas de isolamento social na pandemia. Com isso, acontecem mais encontros, reuniões e confraternizações. A forma de vender os produtos de Páscoa passou por mudanças, principalmente com a pandemia. É que hoje, 71% dos brasileiros preferem adquirir os produtos pela internet, as chamadas compras online. A Abicab identificou que essa preferência é devido ao conforto, rapidez e cuidado no recebimento do produto sem precisar sair de casa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governo federal decidiu fazer ainda este ano um chamamento público para atrair entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em fazer a gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA. Olha só, o CBA foi implantado para estimular o desenvolvimento na região de alternativas econômicas baseadas na ciência e tecnologia para o melhor aproveitamento da biodiversidade. A ideia era fazer com que pesquisas desenvolvidas no local resultassem em soluções e produtos capazes de fazer o setor produtivo local gerar emprego e renda com preservação ambiental. Mais uma década depois de ser inaugurado, nenhum objetivo foi alcançado por falta de independência jurídica na instituição. Olha só, mais uma portaria publicada pelo Ministério da Economia nesta semana define que em até 6 meses um chamamento será feito para atrair entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em gerir a unidade a partir de critérios estabelecidos pelo governo. E para isso, o CBA deve ganhar mais autonomia, condição fundamental para dar ganho de escala às pesquisas que desenvolve e para receber aportes públicos e privados, inclusive recursos de empresas que recebem incentivos fiscais sob a condição de reverter parte de seus ganhos justamente para a pesquisa. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, policiais federais prenderam um brasileiro e 2 colombianos e apreenderam cerca de 1 tonelada de drogas tipo skunk e cocaína na madrugada desta terça-feira numa embarcação no Rio Negro. A ação foi da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes e do Grupo de Ponta Intervenção. Além das drogas, os policiais apreenderam também uma lancha, Karime Leão. Gente, agora essa é para os motoristas, tá? A Avenida Senador Raimundo Parente, no bairro Flores, foi interditada para obras de emergência. De acordo com a Prefeitura, a rua cedeu com a erosão que aconteceu por causa da forte chuva de quarta-feira. O trecho interditado fica entre as avenidas Cacilda Pedroso e Torquato Tapajós. A Prefeitura explicou que a estrutura de drenagem construída na via rompeu, fazendo a pista afundar. A Secretaria Municipal de Infraestrutura já começou as obras de forma emergencial para conter a estrutura de drenagem e construir uma nova ponte, mas ainda não há data da liberação da avenida.
Você está ouvindo 18 horas. Agora às 6 horas e 56 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Zona Franca de Manaus enfrenta nos últimos dias alguns dos piores ataques da sua história. Primeiro, com o decreto que reduziu o imposto sobre produtos industrializados em todo o país. Agora, com o texto base da reforma tributária no Congresso Nacional. O povo do Amazonas não precisa mais provar que o modelo gera emprego e renda, que traz benefícios não apenas para o Estado, mas para todo o Brasil. Nenhuma liderança faz qualquer favor ao defender a Zona Franca de Manaus. Todos, sem exceção, têm esse compromisso. Defender a Zona Franca é uma obrigação de suas lideranças políticas e quem não o fizer será cobrado pela história. 18 horas. 6h57, Karime, finalizamos mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Lembrando que daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Gente, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 aí no Melhor Mix do Brasil. Voltamos amanhã, hein, a partir das 6 da tarde para mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.